Olá, boa noite a todos vocês. Estou aqui novamente na nossa live de quarta-feira com um novo tema, né? Eu sou Ivani, para quem não me conhece, pertenço à Igreja IEGNE, Igreja Evangélica Jesus para as Nações, que fica na Avenida Aruanã, 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Pertenço à Célula Digital, que é um segmento da igreja que leva a palavra do Senhor a todos 2 vezes por semana. Eu falo para vocês na quarta e na sexta-feira, não é verdade? Então, como sempre, vamos pedir a Mestre Jesus que esteja aqui conosco. Ele sempre está nos dando fortaleza, conhecimento, para que a gente possa levar a palavra a todos vocês. Amém. Então, nós vamos falar sobre restauração, né? Inicialmente, nós vamos pegar uma parte da Bíblia para vocês entenderem aonde que está a restauração. Então, vamos lá. Se vocês quiserem acompanhar, é 2 Reis, do 1 ao 7. Então, vamos lá. Se quiserem pegar a Bíblia, né? Eliseu faz flutuar o ferro de um machado. O profeta Eliseu. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos, diante da tua face, nos é estreito. Quer dizer, eles estavam falando que o lugar que eles estavam era muito pequeno, era estreito, eles precisavam aumentar. Né? Vamos, pois, até o Jordão, ao rio Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, uma madeira, né? E façamo-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: Ide. Então eles iam até o Jordão, pegar uma viga de madeira e construir algo maior para eles. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E disse: Eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. Estavam cortando madeira. Desculpa. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, quando ele estava cortando uma viga, um deles, o ferro caiu na água. E clamou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. Ele tinha pedido emprestado um machado para poder cortar aquela viga. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali e fez nadar o ferro. O profeta diz: Onde que está? Pegou um pedaço de madeira, jogou ali e o ferro boiou. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Porque veja bem, naquela época, como é que você iria comprar um outro machado? Não existia isso. Aquilo era uma peça única. E ele pediu emprestado. Né? Ele pediu emprestado. Então, a restauração do poder perdido. Olha só. A unção perdida era um ambiente de expansão. Não era um ambiente de expansão? Eles não estavam construindo algo maior para eles? Pois precisavam ampliar a casa dos profetas, porque estava muito pequena. Crescimento é bom e a expansão sempre traz trabalho, não é verdade? Se você quer construir algo maior, sempre traz trabalho. Não é verdade? Você vai reformar sua casa, tal, sempre vai dar trabalho, né? E foram ao Jordão. O propósito era bom, que aconteceu um desastre. Às vezes o propósito é bom no que você está fazendo, mas às vezes acontece alguma coisa que não tinha que acontecer. Você não esperava com aquilo. Às vezes você está construindo alguma coisa na sua casa, de repente está pintando, ai, caiu a tinta, perdeu, virou a lata. É um desastre que você não esperava. Assim como o machado caiu na água e era emprestado. Às vezes acontece um desastre quando queremos crescer. O machado caiu e ficou com o cabo na mão. Ele ficou só com o cabo na mão. Não era para ter acontecido. Tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que não é para acontecer.
Vocês sabem disso. Tem muitas coisas na nossa vida que não é para acontecer, mas acontece. Mesmo quando estamos fazendo para Deus, acontece. Tudo é imprevisível, não é? Pare para pensar o que aconteceu na sua vida que não era para ter acontecido. Para pensar. O que aconteceu na sua vida que não era para ter acontecido? Foi algo que você não imaginava de poder ter acontecido. Pensa, não, puxa, não era para ter acontecido, mas aconteceu. Muitas coisas na nossa vida espiritual temos que vigiar e orar. Temos que vigiar e orar. Na nossa vida espiritual também. Aquele homem estava trabalhando e não vigiando. Ele tinha que vigiar um pouco mais, porque ele estava com algo emprestado, que não era dele. Mas ele não estava vigiando, ele estava cortando. Ele não verificou se aquele machado estava firme, né? Ele foi fazendo as coisas sem vigiar. Às vezes, quando estamos trabalhando, a distração é um problema. Pessoas distraídas assinam um contrato sem ler. Às vezes é naquelas letrinhas pequenininhas que está o problema ou a solução, mas a gente assina sem ler. Distraído, faz as coisas distraídas. Na empresa onde trabalham, faz as coisas sem prestar atenção. Aqui é só uma alegoria, né? Mas vimos o cabo e o ferro. O cabo e o ferro. Qual o simbolismo disso? O machado é o cabo e o ferro. Só o cabo não é o machado. Representa o nosso conhecimento, a metodologia, a sabedoria, o machado e o cabo. O machado e o cabo. Só o cabo não é o machado. Você acha que o cabo que ele tinha na mão era o machado? Não. O machado era o cabo e o ferro. O cabo é a parte mais frágil. É a parte mais frágil, o cabo. O ferro é que faz a diferenciação. Simboliza a unção do Espírito Santo. Então, se nós fizermos uma analogia, não adianta só conhecimento, metodologia, se nós não temos o Espírito Santo. O cabo era conhecimento, fazendo uma analogia, era um conhecimento e a metodologia, como fazer. Mas sem o ferro é que faz a diferença, ele simboliza a unção do Espírito Santo. Então nós temos que ter conhecimento, sabedoria, mas com a unção do Espírito Santo. Não é a madeira que eles estavam tentando cortar, nem o cabo que corta. Mas se não tiver o ferro, não dá para cortar a árvore. Não é a madeira, nem o cabo que corta. Mas se não tiver o ferro, não dá para cortar a árvore. Significa que se a gente não tiver sabedoria, conhecimento, sem a unção, não dá para a gente fazer nada na nossa vida. A gente tem que fazer uma analogia sobre este ferro e o machado. Sem Deus, você não faz nada. Você faz alguma coisa sem Deus? E se fizer, não vai dar certo. A gente sabe disso. Se a gente fizer algo sem pedir orientação ao Senhor, não dá certo. Nenhuma árvore vai cair se o cabo sem o ferro. Só faz movimento, mas não opera milagres. O cabo sem o ferro não só faz movimento. O cabo sem o ferro.
A minha sabedoria sem a unção de Deus só faz movimento, mas não opera milagres. Meu conhecimento sem a unção do Senhor não faz milagre. Não opera milagres, maravilhas. E o que vemos hoje, muitas tecnologias, mas não tem poder de restaurar a sua vida. Hoje é só muita metodologia, muito barulho. Tem muita gente que segue sem unção. Muitos já perderam a unção. São pessoas fazendo barulho, falando, mas não traz unção para as pessoas. Aí você vai ouvir uma pessoa assim, e só faz barulho, mas não tem unção. E não traz unção para você também. Não curam doentes, não traz mudanças que a gente precisa, se não tiver unção. É importante a sabedoria e o conhecimento, mas sem unção do Espírito Santo do Senhor. Eu não quero fazer barulho, mas sem unção, milagres não acontecem. É como se diz, eu não quero fazer barulho, né? Jogo de luzes é importante, mas poder e unção de Deus, ali haverá milagres. Não adianta a gente ir para um lugar que tenha luzes, maravilhas, barulho, mas se não tiver unção, não haverá milagres. Tem gente fazendo barulho somente com o cabo na mão. Tem gente fazendo barulho só com tecnologia e conhecimento e sabedoria, mas sem unção. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Só questão religiosa. E não acontece nada, além de barulho. Nós precisamos de milagres. Trabalho religioso sem unção, de nada adianta. O poder é de Deus, a unção é de Deus. Deus nos usa, pois o poder e a unção é dele. O profeta grita, o machado era emprestado. Era emprestado o machado. Era o conhecimento só. E era complicado, pois o que estamos carregando é de Deus. Mas ele estava preocupado. Ele não vigiou. Então, fazendo uma analogia, o ferro sem o cabo não adianta nada. O conhecimento sem unção de Deus, não é verdade? Os que servem a Deus carregam algo que pertence a Ele. Os que servem a Deus carregam algo que pertence a Ele. Pois não é o seu, não é seu. A unção não é sua. Deus somente te deu essa unção, mas a unção é dele. É dele. O poder, os talentos, a graça que operam na nossa vida são de Deus. Poder de cura, de revelação, os poderes são emprestados. Quem usa esses poderes para alimentar seu ego, olha só, tem gente que usa esses poderes para alimentar seu ego. Eu faço, aconteço, eu faço milagres. Quem tratar a unção de Deus como sendo sua, na sua arrogância, trata a unção de Deus como sendo sua, na sua arrogância. A unção não é da pessoa, a unção é de Deus. Ele te deu para que você use em benefício das pessoas, não com arrogância. Tome cuidado, pois essa unção não é sua. Tem coisas que você não dá atenção a Deus, vigiando. Vai haver perdas. Foi o que aconteceu com ele. Ele não vigiou. Era algo emprestado, ele tinha que tomar mais cuidado. Restauração é ter humildade, não ter orgulho. Não se distrair. O orgulho nos impede de reconhecer de algo que fizemos.
O caminho é reconhecer que você tomou o caminho errado. Você tem que reconhecer às vezes que tomou o caminho errado, que fez algo errado. Se você não perceber que fez algo errado, tenha humildade para reconhecer, para restaurar aquilo. É verdade? Para unir a sua sabedoria com a unção do Senhor. Perceba se você não fez algo errado. Se você só tinha o ferro na mão e não o cabo. Só o conhecimento sem a unção de Deus. O profeta que teve humildade de dizer que o machado não era dele. Ele sim teve humildade. Profeta, esse machado não era meu. Ele teve humildade. Foi quando o profeta jogou um pedaço de madeira no Rio Jordão e o ferro flutuou. Por que que flutuou? Porque o profeta tinha sabedoria, conhecimento e unção do Senhor. Mas o outro estava distraído. Olha a distração que faz. Não é verdade? Então eu vou parar aqui para a gente dar continuidade nesse tema na próxima sexta-feira. Tá bem? Primeiro vamos agradecer a Mestre Jesus por ter estado aqui conosco e que Ele continue conosco todos os dias da nossa vida e abençoe a todos que nos escutam e a família de vocês também. Amém. Se vocês gostaram da palavra, compartilhem. Compartilhem essa palavra, né? E aquele joinha. E para não mudar, vamos dar a nossa agenda. Nossos cultos, terça-feira às 20, culto de avivamento. Quinta, às 7 horas da manhã, que é amanhã, culto de oração, 7 horas da manhã. Sábado, às 19 horas, a Nação Jovem. E domingo, nós temos a Santa Ceia. A Santa Ceia mudou, agora vai ser amanhã, vai ser domingo, tá? Então, se vocês quiserem compartilhar conosco pessoalmente, nós estamos na Avenida Aruanã, 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Facinho de chegar, tá? E o culto de avivamento. Novamente um culto de avivamento, dia 14 de julho, com o pastor Jason Lee, vem dos Estados Unidos novamente para pregar na nossa igreja. E dia 28 de julho, o pastor Antônio Cirilo estará conosco novamente. Tá bem? Então, esperamos vocês. Eu espero você, né? Na próxima sexta-feira. Agora, se vocês quiserem compartilhar conosco na igreja, né? Agora aqui comigo é sexta-feira, tá bem? Tchau, tchau. Espero vocês.